Oi, turma, boa noite, tudo bem? Estou morrendo de saudades de vocês, morrendo mesmo. Muito chata essa situação do coronavírus, todo mundo em casa, todo mundo com medo da doença, todo mundo com medo de como vai ser o futuro em seus trabalhos. A gente realmente vive uma situação complicada, né? Mas precisamos de manter a calma, precisamos de manter nossa saúde emocional não tão abalada, né? A gente deveria ter tido aula sexta-feira passada de desenvolvimento humano 1, mas infelizmente está tudo suspenso. Mas uma forma da gente se manter estudando é a gente fazer esses encontros online, né? Então, estou gravando aqui para vocês a continuidade da nossa matéria, para que vocês possam ler o livro institucional, para que vocês possam continuar nesse foco. E daqui para frente, toda semana eu vou gravar, tanto para medidas 1, quanto para desenvolvimento humano, as aulas que seriam dadas, para que a gente não fique tão atrasado quando tudo isso acabar e a gente retornar. Eu sei que não é a mesma coisa da gente estar na sala junto, mas eu penso que é bem melhor do que vocês lerem o material sozinho, acessarem o Ava sozinhos, né? Então, por isso que eu tô aqui. Tô na minha casa, esse fundo aí todo colorido é o ateliê da minha mãe, então ela costura, faz artesanato, e por isso que tem esse monte de coisas coloridas atrás de mim, mas é o cantinho mais silencioso onde Lara não me acha, porque senão ela começa a fazer um monte de bagunça e não deixa eu gravar nada pra vocês. Então vamos lá. Nós paramos na última aula, nós fizemos a sessão 1.2, que falava sobre pesquisa, a importância de se pesquisar sobre o desenvolvimento humano, sobre as crianças, enfim. E aí nós fizemos o roteiro que estava no livro, porém eu trouxe um slide, um material extra que deixou a nossa aula um pouco mais robusta, com um pouco mais de conteúdo, né? Depois eu vou até mandar para vocês, porque agora eu não me lembro, acho que eu não mandei, mas foi uma semana tão confusa que é bem capaz realmente de eu não ter enviado. Mas assim que eu acabar de mandar esse áudio, eu vou atualizar para vocês o que eu fiquei de mandar, pelo menos dessa matéria. Vou fazer cada áudio por cada matéria pra gente não se enrolar, tá bom? E hoje nós vamos falar da sessão 1.3, que ela fala do nascimento à terceira infância. Então, o que ele chama de terceira infância? Ele está pegando o seguinte: de 0 a 3 anos, a primeira infância. De 3 a 6 anos, a segunda infância, que é a fase que está Larinha, com 3 anos e 8 meses. E a terceira infância vai de 6 a 11 anos, porque a gente entende que a partir de 12 já é adolescente. Essa faixa etária da adolescência, ela é muito debatida, né? Mas, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a partir de 12 anos que você se torna um adolescente. Mas existem diversas discussões da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que diz que a adolescência ela pode ir dos 10 aos 24. Então, existem várias vertentes para essa faixa etária, mas vamos trabalhar com ECA. Então, quando a gente está dividindo essa infância em 3 etapas, né, a gente está colocando até os 11 anos de idade. Na aula passada eu já tinha colocado um textinho lá no quadro, achei que fosse dar tempo da gente falar da pesquisa e entrar nesse conteúdo, mas como tinha pouquinho gente em sala, achei melhor não avançar muito e ficamos só na pesquisa e fizemos uma pequena introdução, né? E aí a gente falou o seguinte, que existem 2 características, digamos, fisiológicas do desenvolvimento. Primeira delas, céfalo-caudal, né? Céfalo, cabeça, caudal, cauda, coluna. Então, ela diz o quê? Essa perspectiva, que o nosso crescimento ele se dá de cima para baixo. E se você observar um neném, por exemplo, primeiro o neném ele tem que segurar a cabeça, não é isso? Quando a gente pega um neném novinho, qual é a preocupação? Quando a gente pega ele no colo de não deixar a cabecinha dele cair. Então, ele vem todo molinho e à medida em que ele vai se desenvolvendo, ele primeiro segura a cabeça, né? E aí depois ele segura o pescoço, vai segurando o tronco. E o que acontece? O bebê começa primeiro a mexer os braços. Na verdade, ele começa a desenvolver primeiro as mãozinhas e os braços. Ele consegue segurar uma madeira, ele consegue segurar um brinquedo, mesmo que ele ainda não ande, não é isso? Então, você observa que está de cima para baixo. Ele segura a cabeça, o pescocinho,
depois ele vai mexendo os braços e por último que vai ser o movimento das pernas, onde ele vai engatinhar e posteriormente andar. E a outra perspectiva é a proximodistal. Tem que colar esses nomes que são muito difíceis. Essa diz que o quê? Que o nosso desenvolvimento ele vem de dentro para fora, né? Então, o primeiro é de cima para baixo e o segundo é de dentro para fora. Mas como assim de dentro para fora? Na verdade, ele quer dizer de uma região central para uma região extremática, né? Então, ele vai pegar o exemplo do pescoço mais uma vez, como se o pescoço fosse o centro entre a cabeça e o tronco. Então, o que acontece? A gente primeiro vai ter que ter o pescoço seguro para poder desenvolver ainda mais a cabeça e depois o restante do corpo, os troncos, né? E aí, o que acontece? Nesses 3 primeiros anos de vida, são anos assim de muitas mudanças, né? O que a gente pode pensar? Por exemplo, já até falei isso em sala, né? Quando a gente tem um bebezinho, você vê que o desenvolvimento de uma criança de 0 a 3 anos, ela aprende a fazer muita coisa. Ela aprende a sentar, ela aprende a engatinhar, ela aprende a andar, ela aprende a falar, ela aprende a comer sozinha, ela aprende a fazer xixi, cocô sozinha. Então, assim, é uma fase onde você vê um desenvolvimento muito grande, né? Então, se você pega a sua vida, hoje você é adulto, suponha, dos 30 aos 33. Em termos de desenvolvimento, talvez não, né? Certamente você não vai ter tantas mudanças quanto um bebê de 0 a 3 anos. Então, é uma fase que muita coisa acontece. E se a gente for pegar os principais pontos dessa fase, a gente vai destacar primeiramente o quê? O contexto social. Então, o bebê ele começa a conviver ali com seus pais, né, seus irmãos, se ele tiver, vovô, vovó, com seus familiares mais próximos. E esse primeiro convívio social, ele é de extrema importância para o desenvolvimento da criança. Tem crianças que não falam quase nada quando chegam no primeiro aninho, né? Faz o aniversário de um aninho até o segundo aninho, que é o natural que a criança comece a falar as primeiras palavras. Tem aquelas que se destacam, formam frases, começam a ter um vocabulário maior. E tem aquelas que não, que fazem 2 aninhos e só falam papá, mamá, poucas palavras, né? Isso tudo está muito interligado à relação social que essa criança tem com a mãe, com o pai. Se ela tem uma mãe, um familiar que conversa com ela, a probabilidade que ela desenvolva a linguagem dela é muito maior. Se ela assiste a desenho, se ela ouve música, se ela tem uma interatividade auditiva, visual, né, com contato físico, tudo isso desenvolve a criança, né? Então, é uma fase onde o contato social é muito importante. A gente observa que a percepção da criança ela é muito aguçada, né? Ela começa a perceber os objetos, a começar a ver o nome dos objetos, né? E é uma fase que a gente fala de um termo importante que é a noção de permanência do objeto. A criança nessa fase, até chegar aos 3 anos, ela vai se desenvolvendo nesse quesito. Então, por exemplo, quando a gente tem lá um bebezinho com 8 meses, por que os bebês choram tanto quando eles estão longe da mãe, né? Porque na cabeça do bebê, ele imagina que aquela mãe sumiu. Então, se ele está no colo da mãe, entrega a mãe para a avó pega o bebê no colo e a mãe sai daquele raio de visão, o bebê entende que essa mãe não vai voltar. Por quê? Porque ele não tem uma noção de permanência do objeto. Então, por isso que essas brincadeiras de se esconder, apareceu, subiu, achou, a criança acha aquilo uma graça, porque ela realmente, quando você tampa o rosto, ela acredita que você sumiu. Na medida em que ela vai se desenvolvendo, né, ela vai começando a entender o seguinte: não sumiu, se escondeu, está por detrás, vai voltar, né? Então, por isso que
quando as mães que têm filhos que ficam em creche, aquele início é tão difícil, tão desgastante, tanto choro, porque a criança, ela tem essa sensação negativa de sumiço dessa mãe, né? Que é a figura nessa primeira infância. Claro, não querendo desmerecer os pais, nunca, nem os cuidadores, mas quando a criança ela tem uma mãe, é a figura que ela mais está próxima, até mesmo por conta da gestação. A criança ficou 9 meses ligada a essa mãe, em contato com essa mãe o tempo inteiro, né? Então, essa noção de permanência ela vai aumentando. E a tendência é que quando ela vai chegando realmente nos 3 anos, ela já tenha um pouquinho mais dessa noção, dessa percepção, né? E um outro ponto também que é interessante é o ponto da imitação. A criança, ela reproduz tudo que a gente faz. Então, é um pouco do nosso reflexo, né? Eu acho que eu contei para vocês uma aula que a Lara só brincava de trabalhar no computador o tempo todo. Brincava de trabalhar. E isso me sinalizou de que eu estava trabalhando demais, né? Então, a criança, ela reproduz o tempo todo o que a gente faz, porque os primeiros contatos somos nós. Ou se ela já estiver numa creche, numa escolinha, ela reproduz o que a professora faz, o que a babá faz. Ou seja, ela nos imita o tempo inteiro. Então, por exemplo, não adianta a gente querer ensinar a criança bons hábitos se a gente não faz esses bons hábitos, porque na verdade ela imita tudo que a gente faz. Não adianta eu não querer dar Coca-Cola para minha filha e na hora do almoço eu colocar uma garrafa de Coca-Cola em cima da mesa, eu, o pai, a avó, o irmão, todos tomando Coca-Cola e eu querer colocar no copo dela um suco. Não vai dar certo. Vai dar um pouco de confusão, porque a gente é exemplo o tempo inteiro. E nessa fase, principalmente. Muito gostoso estudar isso, né, gente? Muito bom. Então, um ponto forte dessa fase é isso, é que a criança ela ainda não interpreta, ela imita, ela reproduz, tá? Então, o que a gente pode levar aí dessa primeira infância? A criança, ela começa a perceber os objetos, ela vai desenvolver esse senso de permanência, essa noção de permanência, né? E a criança, ela imita o que a gente faz. Então, a gente tem que estar com isso em mente e isso está bem explicadinho lá no texto, não tem como a gente se enrolar. Vamos passar para a segunda infância, então. Segunda infância, 3 a 6 anos. O que mudou? Coisa pra caramba. Na verdade, assim, a gente entendia, né, que de 0 a 3 anos, a criança ainda não estava na escola. Se a gente considerar a década de 90, dos anos 2000 para trás, né, a gente ainda tinha aquela família mais tradicional com a criança ainda em casa, né? E hoje não, a gente tem cada vez mais as crianças indo mais cedo para a escola. Agora eu não sei se posso considerar a década de 90, a década de 80, mas o fato é que no passado as mães ficavam em casa com seus filhos e a vida escolar começava um pouco mais tarde, né? Então, essa perspectiva da segunda infância, ela entende a ampliação social de 3 a 6 anos, né? Com o quê? Com a ida da criança para a escola. Mas, hoje, a gente pode já considerar um pouquinho disso na primeira infância, porque, em muitos casos, devido às mães e os pais trabalharem e, de repente, não terem um familiar para cuidar, essa criança já vai para esse ambiente social número 2, que é a escolinha, que é a creche. Mas, se a gente for considerar ao pé da letra a teoria, a gente está considerando o seguinte, que na segunda infância, a ampliação do contexto social acontece por conta da entrada da criança na escola. Porque uma coisa é a criança conviver com a mãe, com o pai, com o tio, com a família. E outra coisa é a criança conviver com estranhos, os coleguinhas, onde ela vai aprender a dividir, socializar, respeitar os limites, não é isso? Ela vai aprender a respeitar o espaço, ela vai entender que ela tem um espaço, mas que o colega também tem um espaço que ela não pode invadir, né? E é uma mudança muito grande na cabeça da criança, é um desenvolvimento de extrema importância que a criança já começa a viver em sociedade, né? Então, a escola, o que a escola é? É uma micro-sociedade
porque existem normas, regras, hierarquia, né? E não tem proteção, porque às vezes na família tem proteção. Se a vovó morar em casa, então aí que tem mais proteção ainda, né? E na escola não. Na escola acaba sendo daquela forma mais justa, né? Mais igualitária. Os alunos são todos iguais. Além disso, a gente vai trabalhar mais o que nessa fase? O aumento do desenvolvimento cognitivo. A criança aqui, ela já interpreta, ela só não reproduz. Ela interpreta, ela raciocina mais, né? Ela tem um maior poder de entendimento, ela passa a ter mais memória, ela passa a ter uma percepção mais aguçada. Então, por exemplo, na criança na primeira infância, você pode fazer para ela uma brincadeira bem bobinha de mágica que ela vai acreditar que é uma mágica. Na segunda infância, dependendo se a mágica for meio mal feita, ela vai falar, não, você está escondendo isso aí atrás de você, não é mágica. Ela tem uma percepção mais aguçada e ela começa a ter uma noção maior de temporalidade, né? Então, até porque uma criança chegando aí aos 6 anos, né? Algumas já até começam a ver horas, talvez, mas já sabem os dias da semana, né? Então, por exemplo, a Lara hoje. A Lara tem 3 anos e 8 meses. Ela não sabe o que é... Ela sabe, assim, ontem uma coisa que já passou. E amanhã uma coisa que ainda vai acontecer. Então, se a gente fez uma viagem em dezembro do ano passado, ela fala assim pra mim, mamãe, ontem a gente foi naquele passeio. Então, o ontem pra ela é passado, mas não é exatamente o ontem, sábado, né? Hoje é domingo, tô aqui domingo à noite gravando esse vídeo para vocês, né? E nessa fase não, a criança começa a ter uma maior noção de tempo, né? De ontem, de hoje, de amanhã, de hora, né? Hoje, se eu falar para Lara assim, Lara, vem tomar banho. Se ela falar assim, eu queria brincar mais um pouquinho. E eu falar para ela, tá bom, daqui a 5 minutos, para ela não quis dizer nada. Eu falo daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a meia hora, ela não tem noção. Uma criança que já está nessa segunda infância, ela já começa a entender. Mesmo que ela não saiba ver as horas, mas ela já sabe que 5 minutos é menos e meia hora é mais. Ela já vai começar a ter uma noção de temporalidade maior, né? Então, você começa a ver que a criança ela começa a se desenvolver ainda mais. A linguagem dela é melhor, o vocabulário. Vocabulário, vamos abrir aspas, né? Se essa criança tiver um contato com pessoas que têm um bom vocabulário, né? Mas, teoricamente, hoje em dia os desenhos são muito instrutivos e são muito ricos de informação, seja os desenhos da televisão ou da internet, mas hoje é muito diferente. A gente estava até aqui em casa comentando sobre isso hoje, que antigamente tinha o Tom e Jerry, que era um desenho mudo, que prendia bem sua atenção. A gente tinha o Pica-Pau, que era um desenho que tinha falas, mas as falas eram muito curtas e o Pica-Pau sempre enrolando alguém, né? A gente não tinha desenhos que tivessem tanto diálogo. Hoje, os desenhos eles têm diálogos infinitos, tem vocabulários, assim, planetas. A Lara, com 3 anos, ela fala dos planetas. E, assim, a gente antigamente aprendia o planeta na escola, né? Então, é muito mais informativo e isso faz com que a criança desenvolva ainda mais a linguagem dela nessa segunda infância, né? A criança é muito mais ativa fisicamente. A criança nessa fase, ela quer correr, ela quer brincar. Ah, professora, mas agora as crianças querem jogar. Sim, a gente tem vivido também essa luta contra a tecnologia usada de forma excessiva. Mas eu quero dizer o seguinte, uma criança de 0 a 3 anos, ela acaba brincando mais com os brinquedinhos dela, num ponto de apoio. Ela até vai correr, vai andar, mas é dentro de casa, perto de um adulto. E uma criança na segunda infância, né, até os 6 anos de idade, ela já começa a interagir mais com colegas. Então, ela quer brincar de pique, ela quer jogar bola, ela quer correr, ela já entende que é uma competição, né? Então, isso dá uma atividade física maior para a criança. E o que acontece junto com isso? Um melhor controle motor, né? A criança, ela de fato, é tanto que ela vai começar a escrever.
Então ela tem tanto um controle motor aqui para escrita, como um equilíbrio do seu próprio corpo. Ela já consegue pular uma amarelinha, pular corda, pular elástico. No meu tempo eu gostava tanto. Hoje em dia nem sei mais se as crianças sabem o que é pular elástico, né? Mas ela tem um equilíbrio maior, né? Então, isso é um ponto bem marcante dessa segunda infância. E a terceira infância, dos 6 aos 11 anos. E aí, o que vocês lembram aí que são pontos bem relevantes nessa fase? Ponto 1. Mais ainda, vínculo e relação social. Então, nas 2 primeiras infâncias, a gente está falando do contexto social, falando da relação social. Mas na terceira infância, a gente vai falar do vínculo. Dos 6 aos 11, a criança começa a realmente estabelecer quem são os melhores amigos, né? Quais são aqueles laços que estão sendo criados, né? Então, é uma fase onde os pais precisam estar muito próximos dos seus filhos para poder conquistar a confiança deles, porque é a fase do vínculo, é a fase onde a criança ela vai se apegar, ela vai segurar. E aí, quanto mais a gente der exemplos positivos, quanto mais a gente estabelecer uma relação de confiança, mais sucesso no desenvolvimento dessa criança a gente vai ter, né? Outro ponto legal, jogos e brincadeiras são muito favoráveis nos processos de aprendizagem. Isso desde sempre, né? Mas nessa fase desperta ainda mais interesse. E ainda mais hoje que a gente tem um mundo totalmente tecnológico. Então, se você vier com uma educação muito tradicional, talvez você não desperte o interesse do seu aluno pelas matérias básicas, português, matemática, história, geografia. Então, jogos e brincadeiras, partir para o lúdico é uma forma de despertar o interesse desse público. Até porque eles gostam de fazer as coisas em grupo, são mais competitivos, gostam de estar nesse movimento e gostam de criar vínculos, né? É uma fase muito forte, onde você começa a falar de valores. Mas, professora, só na terceira infância? Não. Lá na primeira infância a gente já ensina que falar mentira é feio, não é isso? Isso é um valor. Mas nessa fase, nós vamos trabalhar valores talvez mais fortes, como o respeito, né? Como o preconceito, né? Nós vamos falar de valores que sejam mais fortes para a gente, e é a hora que a criança está preparada para absorver isso com mais solidez, né? E uma outra questão, o autoconhecimento. A gente começa a observar que a criança nessa fase ela já tem essa capacidade de falar um pouquinho sobre ela. Só que isso a gente tem que exercitar. A gente está vivendo um momento, gente, que a tecnologia ela está atuando de uma forma tão avassaladora na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, que às vezes o celular, as mídias sociais, elas tomam conta, e o que elas dizem acaba tendo muito mais efeito do que o que a gente, que é pai e mãe, diz. Então a gente precisa incentivar essas relações familiares, né? E incentivar o que a gente está chamando de habilidades socioemocionais, né? Trazer essa questão da inteligência emocional. Então, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é você se conhecer. Você tem que saber quais são as suas características, quais são os seus limites, para que a partir daí você consiga ter uma vida de relacionamento com os outros bem melhor. Se você sabe até onde você pode ir em termos de manter-se equilibrado, de não se estressar, ou de não explodir, ou de sair do seu controle, se você sabe qual é o seu limite, você tende a ter um relacionamento melhor. E a gente tem que começar a fazer isso com as crianças desde já, né? Então, é uma fase que a gente pode trabalhar muito mais essa questão do autoconhecimento, e que acaba não sendo, assim, não tem sido trabalhado nos últimos tempos, né? Bem, então penso que para a gente avançar aí nessa unidade 1.3, essa videoaula de hoje vai ajudar bastante. Então, leiam o material, tá? Não sei se vocês já estão, só para lembrar vocês, o livrinho é esse aqui, certo? Esse livrinho, ele tá disponível lá no AVA, tá? E quem quiser imprimir, ou se já tivesse impresso o livro na Xerox,
teria ele assim em mãos. Nós estamos na unidade 1.3. Então, deixa eu olhar aqui no índice pra gente não se perder, tá? Ó, a unidade 1.1, a gente falou das teorias sobre o desenvolvimento humano. 1.2 sobre a pesquisa e 1.3 é essa de hoje, do nascimento à terceira infância. Lá no AVA vai ter um exercício para vocês fazerem, eles chamam de atividade avaliativa. Você vai ter que ler lá, assistir a web aula, que é bem bacana, vai assistir tudo, vai ter um exercício. Esse exercício tem que ser feito. E eu vi que tem gente que ainda nem acessou o AVA nenhuma vez. Não sei se é porque está com problema, né? Porque eu sei que o portal demorou muito a entrar no ar, ou se foi alguma outra coisa. Então, eu vou pedir a vocês o seguinte, por favor, entrem no AVA e façam essa atividade avaliativa, tá? E eu vou conversar com a Carol, vou perguntar para ela se tem alguém na turma que não tá conseguindo acessar, tá? E a gente vai se falando. Então, depois eu vou gravar a aula de medidas 1 da semana passada e dessa semana que vai começar amanhã, dia 23, tá bom? E a gente vai mantendo esse contato pelo vídeo, por enquanto, tá? Um grande beijo pra vocês, boa semana, tá? Tudo de bom, que a gente possa se encontrar logo, tá bom? Tchau!